Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Tem uma palavra de Deus para você nessa noite, tem algo no meu coração fervilhando e eu quero compartilhar com você. A gente teve uma semana muito intensa, como eu disse, e quando eu perguntei para Deus qual era a palavra que Ele queria que fosse ministrada no sábado pela manhã, no café de pastores e líderes, Deus começou a gerar no meu coração essa palavra. E Deus, Ele é assim, né? Ele revela aos poucos, porque senão a gente não aguenta. E Deus começou a trazer para mim o entendimento, há 15 dias atrás, mais ou menos, 20 dias atrás, do que está acontecendo no meio do povo de Deus. Eu queria compartilhar com você. O café com pastores e líderes, vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Se você é pastor, se você é líder, ou se você não é pastor, mas também não é líder, mas você sabe que Deus tem um chamado para você, você sabe que tem algo especial da parte de Deus para a sua vida. Eu me reúno todo segundo sábado do mês, aqui na igreja, de portas abertas, recebendo homens e mulheres tementes a Deus, que queiram ouvir de Deus e receber uma direção de Deus para o seu ministério. Então, se você está conosco e você ainda não sabia disso, eu quero te convidar para o próximo mês, segundo domingo do mês. Nós vamos estar aqui reunidos com um café de pastores e líderes. E líderes, eu entendo que é líderes que já estão liderando, e líderes e pessoas com potencial de liderar. Pessoas que sentem um chamado de Deus. Então, vem estar conosco. Mas voltando aqui à palavra, nós pensando e querendo ouvir de Deus, e Deus começou a falar para mim que nós vivemos uma nova era, uma era profética, um novo momento. E o que é uma era? O que se define por uma era? Um ciclo. Quando que se termina um ciclo e começa outro? Acontecimentos marcantes, talvez até desastres são marcantes, né, para um novo momento, né, para quem viajava antes do 11 de setembro, sabe que se mudou completamente os protocolos de viagem depois do 11 de setembro. Né, tudo mudou. A gente embarcava de um jeito no avião e depois do 11 de setembro a gente começou a embarcar de outro jeito. Então um desastre, uma catástrofe, fez encerrar um ciclo e começou-se um novo ciclo. E é interessante que nesse novo ciclo que sempre se inicia, você vai acostumando com ele. Você vai se adaptando. Hoje todo mundo se deixa ser revistado, né? A gente acostumou, a gente chega no aeroporto e tem lá as revistas, e tem lá, e eu sou daquele tipo que se vai parar alguém, sou eu, né? Não sei se acontece com você. Pastora Carla, quando tem aquelas revistas que são aleatórias, né? Ela fala assim, pode preparar que você vai parar. E aí vai todo mundo passando, e quando chega na minha vez, o guarda. Eu já sabia, quase que eu já vou direto. Porque a gente acostuma com as coisas, a gente acostuma com os novos momentos, com as novas eras, com os novos ciclos. E tomara que a gente não acostume com esse novo ciclo, né, gente? Em nome de Jesus. A gente não aguenta mais ele, né? A gente vai deletar ele da nossa vida em nome de Jesus. Mas a gente vive assim. E Deus tem falado que tem um novo tempo da igreja. E eu quero contar rapidinho assim, por que Deus começou a gerar isso no nosso coração. A gente vem sentindo isso há muito tempo. Na semana passada, eu estava aqui na igreja no culto da manhã, e a gente vem dizendo isso, nós tivemos o PAC aqui, né, as 24 horas de louvor e adoração, alguns meses atrás, e foi um derramar da glória de Deus. Deus manifestou poderosamente no nosso meio. Mas a gente vem degustando e diluindo isso na nossa vida. E aí domingo de manhã eu estava aqui na igreja e Deus me deu uma visão. Eu sempre disse que eu era um pastor de poucas visões. Deus não me dava visões. Mas Deus tem me dado visões ultimamente. E nessa visão Deus me mostrava algumas coisas que Ele estava fazendo aqui na igreja, na área física da igreja, do salão, do templo. E eu guardei aquilo para mim e cheguei em casa, comentei com a pastora Carla. E ela disse assim, sinal que Deus quer fazer algo nesse sentido, Deus quer nos dar essa mudança. E aí, na quarta-feira eu fui atender uma pessoa da igreja, e ele disse para mim, eu preciso conversar com o senhor, porque eu tive um sonho há 30 dias atrás. E depois dos 30 dias, do dia que eu tive o sonho até 7 dias atrás, eu não voltei na igreja, eu viajei, mas eu tive um sonho. E ele começou a me contar o sonho que ele teve.
E o sonho que ele teve era exatamente a visão que Deus tinha me dado no domingo. E aí Deus começou a falar comigo: você está entendendo o que eu estou fazendo? Você está entendendo que existe um tempo profético? E você precisa ensinar isso para a minha igreja. E aí ontem, no café da manhã dos pastores e líderes, eu preguei sobre uma era profética. E eu quero continuar falando sobre isso. Não é a palavra de ontem, mas eu quero continuar falando sobre esse assunto. Nós estamos vivendo numa era profética. E para introduzir esse assunto, não precisa abrir a sua Bíblia, não é o texto que nós vamos estudar hoje, mas Provérbios, capítulo 29, verso 18, diz assim: não havendo profecia, o povo perece, porém, o que guarda a lei, este é bem-aventurado. Existem duas coisas aqui acontecendo num provérbio tão pequeno. Existe quem guarda a lei, e existe quem ouve as profecias. Existe o povo que é bem-aventurado só por guardar a lei, mas existe um povo que prospera também porque ouve as profecias. Existe um povo que perece por não haver profecia, e existe um povo que perece por não guardar a lei, deixa de ser bem-aventurado. Mas nós queremos as duas coisas. Nós queremos ser um povo que cresce em abundância e graça, porque nós ouvimos o que Deus tem feito e quer fazer no nosso meio. Amém ou não amém? Agora, o que é profecia? Talvez profecia para você é o eis que te digo, é alguém que ora por você e revela o futuro, e revela algo que vai acontecer, o que está acontecendo. Mas eu quero te dizer que profecia, ser um tempo profético, é ter a revelação do que está acontecendo no céu, e trazer essa revelação para a terra. Quando Jesus ele começa o seu ministério, ele diz assim: é chegado o reino. Ele diz: olha, eu estou trazendo o céu para a terra, eu estou trazendo algo que já aconteceu para esse momento. Isaías, quando Deus leva o profeta para ter uma experiência com ele diz que os querubins declaram, um olhando para o outro no céu: a terra está cheia da sua glória. Ele não diz: a terra será cheia da sua glória, ou a terra está se enchendo da tua glória. Ele diz: a terra está cheia. Então, para os querubins que estão no céu, a terra já está cheia da glória de Deus. Amém ou não amém? Porque no céu a terra já está cheia da glória dele. E eu preciso entender isso e trazer os tempos proféticos, os tempos que estão acontecendo para essa terra, para esse momento. E eu queria destrinchar isso com você hoje, queria te levar a esse momento. Eu sou da época, e não faz tanto tempo assim, e talvez você que tem mais de 10 anos de cristão, 15 anos, 20 anos, você deve ter ouvido falar muito sobre a nova era, sobre o 666, sobre a marca da besta, sobre o chip, sobre tantas coisas. E o que Deus colocou no meu coração é que nós olhamos muito para isso, a minha geração olhou muito para isso, olhou lá na frente, vai acontecer, vai chegar o dia, como que a gente vai fazer, mas deixou de olhar para o hoje, para o agora daqueles dias, para entender o que estava acontecendo no céu e que Deus queria trazer para a terra. E porque nós não olhamos para o céu naqueles dias, e nós ficamos olhando para frente, para o futuro, para algo que nós nem entendíamos o que era, a igreja não se preparou para esse tempo que chegou. E agora nós temos de forma geral, uma igreja que não sabe como lidar com as coisas, porque não conseguiu discernir o céu. Uma igreja que tem dificuldade de discernir, que vive a profecia como se fosse uma cartomante gospel. Alguém que vai revelar o futuro. Alguma pessoa ou algum momento que vai dizer o que pode acontecer. É quase que algo esotérico. Mas não é isso que Deus está falando conosco. Deus está falando: olha, este culto já aconteceu no céu. A palavra que vai ser pregada nesse culto já aconteceu no céu. Agora busque essa palavra no céu e traga para a terra. Amém? Você está entendendo? É isso que Deus quer falar conosco hoje. Eu queria dizer para você alguns princípios de um tempo profético. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Eu quero te dar alguns princípios para que você possa experimentar, porque o tempo profético ele não tem a ver com a igreja propriamente dita. Ele tem a ver com a sua casa, com a sua família, com a sua vida.
Nós cantamos aqui, o Samuel ministrou aqui que, como Pedro andou sobre as águas, nós também podemos andar, mas nós não conseguimos andar sobre as águas carregando todo mundo. Cada um tem que andar sobre a sua água. Cada um tem que pisar sobre o seu mar. E aí, se nós conseguimos cada um pisando no seu mar, a igreja pisa sobre o mar. Amém? Você está entendendo ou não? Então, o objetivo da igreja, o objetivo do pastoreio, do cuidado, é te levar a andar sobre as águas. É te levar a entender o que você precisa fazer para viver esse tempo profético. Então, 1 Reis, capítulo 17, vai contar a história de Elias. Elias confrontando o rei Acabe. E diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: sai daqui, vai ao leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos o traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas passando alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: levanta-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva, estava apanhando lenha. Ele a chamou e disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha, para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer, pois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vai e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Só até aí por enquanto. Nós vamos falar sobre todo o capítulo, mas eu quero fazer uma pausa com você até aqui. Elias, ele é o profeta da época, numa época onde existiam muitos profetas, ele não era o único profeta. Essa época é uma época de formação de profetas, muitos profetas foram formados nessa época. Existia uma escola de profetas, existia uma universidade de profetas. Elias era um dos profetas, e Elias, ele vai a Acabe, ele confronta Acabe, porque Acabe está fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Acabe era o rei, e ele diz: olha, diante da minha palavra, debaixo da minha palavra, não vai chover, até que eu diga que volte a chover. A primeira coisa que eu quero destacar com você de uma era profética, e quero que você abra o teu coração, que você entenda isso em Deus, que você dedique o seu coração a isso, para que você possa entender o que Deus está falando. O primeiro ponto de uma era profética é que é o profeta que fala ao governante, e não o governante que fala ao profeta. Numa era profética, é a igreja que ministra o governo, e não o governo que ministra a igreja. Numa era profética, é a igreja que toma a dianteira do que Deus vai fazer, e não a traseira esperando que alguém faça alguma coisa por ela. Quer dizer para você que existem algumas igrejas no mundo já vivendo isso. Existem cidades no mundo vivendo isso. Existem cidades na África, onde o governo local vai até uma igreja local e fala: olha, nos ajuda porque nós queremos construir um hospital e nós não temos recurso.
E o pastor diz, nós vamos construir o hospital para servir a cidade, porque numa era profética, é a igreja que traz solução para o governo, e não o governo que traz solução para a igreja. Você pode dar um glória a Deus por isso? Não. É isso que Deus está falando conosco. Governos vão procurar a igreja. Governos vão se colocar diante da igreja para buscar conselho, recurso, direção, unção, autoridade. É a igreja que, numa era profética, legitima o governo. Eu queria que você entendesse isso de forma muito clara. Para isso é preciso que você deixe o Espírito Santo de Deus tocar a sua mente, tocar o seu coração e destruir aquilo que está atrapalhando você de viver esse tempo em Deus. E aí continua na história, não é o caso, nós vamos fazer isso hoje, mas quando você vê Elias depois fazendo prova com os profetas de Baal e de Azer estavam cegos, e mesmo eles gritando, e mesmo eles clamando, e Baal não respondendo, eles começam a se machucar, a se ferir, porque eles estavam cegos, esperando que Baal fosse fazer alguma coisa. E eu quero dizer no meu espírito para você nessa noite, igreja, não fique cega esperando que o mundo vá fazer alguma coisa. A igreja é a solução para o mundo. A igreja é a resposta que o mundo está esperando. Então nós não podemos ser cegos, achando que vai acontecer de lá para cá, acontece daqui para lá. Esse é o primeiro ponto de uma era profética. O segundo ponto de uma era profética é que o profeta faz parte da profecia. Nós vemos muitos movimentos onde alguém chega e fala assim, vai acontecer na sua vida isso, mas ele não é parte disso. Ele declara aquela palavra e ele vai embora, e você nunca mais viu. Você não sabe mais quem é, você nem sabe por onde anda. Mas numa era profética, o profeta ele fala e ele vive o que ele falou. Elias vai para Querite. Elias vai para o ribeiro de Querite, mas a seca também existe no ribeiro de Querite. E a água também seca no ribeiro de Querite. E ele precisa de uma nova direção de Deus no ribeiro de Querite, porque ele faz parte da profecia que ele mesmo profetizou. A gente precisa entender isso, querido. A igreja faz parte daquilo que ela declara. A igreja sofre aquilo que ela declara. A igreja se avoluma, a igreja cresce de acordo com aquilo que ela declara. Então quando eu digo, meu Deus está trazendo coisas tão poderosas no meu coração aqui. Quando eu digo a igreja é fraca, quando eu digo a igreja é criancinha, a igreja é imatura, a igreja não serve, bom era a igreja que eu ia, bom era a igreja dos meus pais, bom era antigamente, eu estou profetizando sobre essa igreja, eu vou sofrer as consequências daquilo que eu estou dizendo. Elias falou, não vai chover, mas não vai chover sobre mim também, não vai chover sobre a minha casa também. O profeta, numa era profética, ele é parte da profecia, ele participa daquilo que ele profetiza. Igreja, comece a profetizar daquilo que você quer participar, amém ou não amém? Comece a profetizar da sua casa aquilo que você quer participar. Meu marido não presta, então continue casada com um marido que não presta, porque é isso que você está profetizando. Minha esposa não presta, ok, então continue casado com uma esposa que não presta, porque foi isso que você profetizou. Meus filhos não prestam, então continue criando os filhos que não prestam, porque foi isso que você está profetizando. O profeta é parte daquilo que ele profetiza. Terceira coisa que eu queria desafiar você a entender em Deus, a colocar o seu coração nisso, é que Deus pode sustentar de duas maneiras, pelo menos. Numa era profética, Deus pode sustentar você de forma sobrenatural. Você imagina a cena, Elias acampado às beiras do ribeiro de Querite, e vem um corvo e entrega uma carne e um pão. O que você acha disso? E aí quando chega de noite, vem outro corvo, talvez seja o mesmo, já sabia o endereço, não sei. Vem outro corvo, entrega outro pedaço de pão e outra carne. E no outro dia o corvo vem de novo, entrega um pedaço de pão e entrega a carne. Deus pode te sustentar do jeito que Ele quiser, amém ou não amém? Mas Deus pode usar pessoas também, essa é a segunda fonte. Talvez você esteja rejeitando o sustento por pessoas, sustento em oração, sustento em companhia, sustento em conselho, sustento em recurso.
sustento em dinheiro. Querido, chegou a hora da igreja ser igreja. Chegou a hora da dor do irmão ser a minha dor. Chegou a hora de nós pararmos com essa história de vou orar por você e nem ora nada. A pessoa conta uma desgraça para você e você balança a cabeça, um cara de piedade fala, eu entendo, vou orar por você. Pode orar depois, mas primeiro dá um prato de comida. Ora depois, mas primeiro ajuda. Se você vai orar mesmo, ore mais ainda, mas primeiro faça alguma coisa. Vamos ser igreja de verdade, vamos ser usados por Deus no sustento dos nossos irmãos. E a palavra de Deus diz que Deus disse para ele, olha, eu vou vá você para lá, para a região de Sidom, e lá eu vou levantar uma viúva, que vai te sustentar. Não tinha outra pessoa não, gente. Será que não tinha outra pessoa? Será que não tinha lá alguém bem sucedido? Será que não tinha um sacerdote? Será que não tinha um empresário, um dono de muitos bois, de muitas ovelhas, que pudesse fazer isso? Será que só tinha uma viúva para sustentar o profeta? E agora eu quero te dar o quarto ponto de uma era profética. O quarto ponto de uma era profética vai dizer que prover alguém não tem a ver com o seu estado atual, tem a ver com o que Deus quer transformar o seu estado. Deixa eu te explicar isso. O quarto ponto de uma era profética, quando Deus te desafiar a fazer alguma coisa, Deus não está olhando para o seu estado atual, Ele está olhando para aquilo que Ele quer transformar o seu estado atual. Deus olhou para a viúva e falou assim, eu preciso sustentar essa mulher. Não tinha nada a ver com o profeta, gente. O profeta podia ser sustentado de qualquer outra maneira. O corvo que levava a carne em Serepta, em Querite, podia levar em Serepta. Era só mudar a rota, clicar no GPS, falar assim, agora o endereço é outro, não é mais em Querite, agora é em Serepta. Não tinha nada a ver com o profeta, tinha a ver com a viúva. Deus queria mudar a história da viúva. E tem muita gente em tempos de crise, que ela se coloca na posição do eu não posso. E eu disse hoje pela manhã, para que você tire da sua boca a palavra eu não posso. Você, faça isso, não, isso eu não posso. Isso eu não posso, isso eu não posso. Imagina você, que essa viúva tivesse dito para o profeta, olha profeta, eu não posso fazer isso. Eu só tenho pouco e o que eu tenho eu vou dar para o meu filho, nós vamos morrer depois. Ela não teria vivido o milagre da multiplicação. Ela não teria vivido o milagre do sustento. Deixa eu te falar, querido, numa era profética, quem te sustenta é Deus. Numa era profética, quem te provê é Deus. Quantos de nós começamos esse período de pandemia, desesperados, não sabemos como é que ia acontecer as coisas. Quando começou a fechar, você perdeu o seu emprego, você não tinha solução, como é que vai ser, mas você está aqui, querido, porque numa era profética, quem te sustenta é Deus. E sabe o que eu tenho ouvido, querido? Eu tenho ouvido testemunhos todas as semanas de pessoas dizendo assim, eu estou ganhando mais dinheiro do que eu ganhava, eu cresci mais do que eu cresci quando não tinha nada, eu estou trabalhando menos e ganhando mais. Quantas pessoas foram sustentadas pelo Senhor e multiplicaram diante do Senhor aquilo que tinham, porque nós estamos vivendo uma era profética. Agora deixa eu te falar qual é o papel da igreja nessa era profética. Imagina você que Elias, aqui eu estou colocando Elias como a igreja. Imagina que Elias virasse para essa viúva e falasse para ela assim, puxa vida, realmente você não tem condição. Volta para sua casa, cuida da sua vida, eu vou pedir para outra pessoa. Elias estava impedindo essa mulher de viver o milagre de Deus. Eu quero dizer para você que como igreja, querido, como pastores, eu e a pastora Carla, nós vamos ser como Elias na sua vida. E vamos desafiar você a crescer e ser sustentado pelo Senhor numa era profética. Deus está tratando com a gente para tratar com você. Deus está me fazendo aprender a desafiar, para desafiar você. Numa era profética, não tem nada a ver com o que você está passando hoje, tem a ver com aquilo que Deus quer te tornar amanhã. Comece a entender isso diante de Deus. Tire da sua boca o eu não posso. Eu não posso participar disso, eu não posso participar daquilo. Eu tenho muito pouco, ai de mim. Deixa eu te falar, presta atenção aqui, até no culto, até no reino,
Venha para o culto para dar o seu louvor, para dar a sua gratidão, para dar a sua adoração, para dar o abraço, para dar o sorriso, para dar palavras. Não venha para os cultos para receber. Não venha para os cultos com a sua botija vazia, esperando que alguém vai encher. Encha ela do que você tem. Se é só um pouquinho que você tem, encha ela com um pouquinho que você tem e venha pronto para dar. Alguém vai encher ela. Essa semana eu estava ouvindo um testemunho de um pastor que eu conheço há muitos anos. Contei a pastora Carla. E eu conheço ele do início do ministério dele, desde os perrengues todos que ele passou. E aí ele contando a primeira vez que ele foi para Israel. E ele disse assim, quando eu resolvi ir para Israel pela primeira vez, eu não tinha dinheiro. E alguém disse para mim que eu tinha que levar tantos dólares, eu só consegui levantar $300. Parece alguma coisa que você conhece, amor? E aí eu cheguei, e aí na primeira ministração eu dei $100 de oferta. E aí no primeiro passeio eu queria comprar um sofá, e eu comprei um sofá por $100. E agora eu só tinha $100. E aí em Israel, para quem não sabe, os hotéis em Israel têm uma particularidade que eles servem café da manhã e jantar. E é muito bem servido. Todos os hotéis fazem isso. Então, quando eu fui com a pastora Carla a primeira vez, o nosso pastor disse assim, tem que levar $1.000 cada um. Como é que levanta $2.000, querido, para poder viajar? A passagem era um carnê dessa grossura assim, ó. Como é que faz? E aí nós conseguimos $1.000 muito suados para nós dois. E aí alguém disse para a gente, lá em Israel serve café da manhã e jantar. Eu falei, tá pago o dia. A gente toma um bom café da manhã e come uma boa janta, e para que almoço? Né? E ele disse que no meio do caminho isso aconteceu com a gente. As pessoas paravam para almoçar e falavam assim, vem almoçar. E ele dizia, não, tem propósito. Tem propósito hoje. Só que ele ficou em propósito a viagem toda. Eu amo de propósito. Mas a gente fez isso também. A gente desviava na hora do almoço, pessoal, e a gente pegava a mãozinha, vamos dar uma voltinha? Porque não tinha como. Mas Deus sustentou, querido. E ele conta que ele voltou de Israel com dinheiro no bolso. E eu pude compartilhar, pude me ver nele, entender, me identificar com ele, porque quando a gente estava no avião voltando, nós paramos para contar e nós tínhamos dinheiro de sobra, porque o Senhor nos sustenta em todas as coisas. Estou falando isso para você fala assim, mas o que isso tem a ver com a viúva de Serepta? Eu quero dizer para você o seguinte, não importa o momento que você está, talvez o seu momento seja de uma cesta básica, talvez o seu momento seja na concretização de um sonho, não importa o tamanho do sonho, não importa o tamanho da dificuldade, o Deus que sustenta é o mesmo, o Deus que dá provisão é o mesmo, amém ou não amém? Então aprenda a colocar diante de Deus e entregar para Ele aquilo que está nas suas mãos. E aí, o quinto ponto que eu quero desafiar você a entender nesse texto é que uma semeadura pode salvar a vida. Uma semeadura pode salvar uma vida. Essa mulher ouve o profeta e ela fala, eu vou lá fazer então. E ela faz o bolo, e ela faz o pão, e ela volta, entrega para o profeta. E o profeta come, e diz o texto que não faltou comida até que a seca acabasse. E eu quero te desafiar a continuar lendo comigo o verso 17 agora, do capítulo 17. Diz assim, depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias, o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar meu filho? Elias respondeu, dei-me o seu filho. Ele o tomou nos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, por que afligiste tanto essa viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, o Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida deste menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino, e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou para o quarto até a casa, entregou à mãe dele e disse, veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias, agora eu sei que você é um homem de Deus, e que a palavra do Senhor
na sua boca é a verdade. Agora essa mulher chega para Elias e fala: olha, o que aconteceu? Você veio, pediu comida para mim, eu te dei comida, você vem da parte de Deus, agora por que você vai agora me castigar? O que eu fiz? Por que Deus está trazendo juízo sobre a minha vida e meu filho morreu? E agora Elias, ele pega essa criança morta, nos seus braços, leva para o quarto, e diz o texto que ele vai deitar sobre essa criança 3 vezes. Ele se deita a primeira vez, ele se levanta, nada aconteceu, ele deve ter falado com Deus, ele volta, deita de novo, e ele se levanta e nada aconteceu, ele volta e deita de novo, por 3 vezes ele deita sobre essa criança, e agora essa criança revive. Deixa eu falar algumas coisas com você. Na lei judaica, na lei mosaica, alguém não poderia tocar, muito menos um profeta, um judeu, e muito mais um profeta, não poderia tocar no morto. Quando ele tocasse no morto, quando ele se colocasse na presença do morto, ele se tornaria imundo diante dos homens. Mas Elias não só toca naquele morto, Elias se deita sobre ele. Elias debruça, braço com braço, mão com mão, cabeça com cabeça. Ele se deita sobre aquele morto. E aí você pode pensar, mas e aí? O que isso tem a ver, bispo? Ele desobedeceu a lei. Deixa eu te falar um negócio, querido. Numa era profética, os protocolos que valem mais são os protocolos do céu do que os protocolos da terra. Você vai se lembrar que quando Jesus vem à terra, e ele passa, e eu preguei isso domingo passado aqui na igreja, e ele passa por Zaqueu, e Zaqueu está trepado numa árvore, ele fala: desce, Zaqueu, hoje eu vou sentar com você, hoje eu vou pousar na sua casa. E Zaqueu desce, vai estar com Jesus. Os fariseus e os publicanos e os escribas que estão fora da casa acusam Jesus de se assentar com os publicanos, porque na lei ele não poderia se sentar com os publicanos, mas Jesus se assenta com os publicanos. Deixa eu te falar o que Deus falou comigo. Numa era profética, você precisa saber o que está acontecendo no céu, para fazer descer a terra. Quando aquela mulher encurvada de muitos anos está à porta da sinagoga, e Jesus a chama para curá-la, os sacerdotes, os fariseus acusam Jesus porque ele não podia curar no sábado, porque no sábado não se cura ninguém. Mas Jesus chama essa mulher a si mesmo, coloca a mão sobre ela e repreende aquela enfermidade, e ela é curada. E Jesus fala com eles, confrontando a humanidade deles, a religiosidade deles. Fala com ele: o seu gado, a sua ovelha, o seu rebanho tomou água hoje. Por que essa filha de Abraão não pode ser curada hoje? Por que o seu rebanho é mais importante do que essa filha de Abraão? Mas eu quero dizer para você o seguinte: por que Jesus curou essa mulher encurvada no sábado? Porque no céu não tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O céu tem a eternidade, e no céu essa mulher estava sendo curada. Então cabia a Jesus trazer o céu na terra e curar aquela mulher. No céu não tem alguém que vê publicano, fariseu ou escriba. No céu tem amor de Deus, e os publicanos precisam ser salvos, os cobradores de impostos precisavam ser salvos. E por isso que Jesus sai daquela caminhada e para na casa de Zaqueu e senta com ele e salva aquele homem, porque no céu Zaqueu estava sendo salvo. E o papel de Jesus era trazer o céu na terra. Nós precisamos entender isso. O nosso papel é entender o que está acontecendo no céu. Elias coloca à prova a sua reputação como profeta, a sua liderança como profeta. Talvez se alguém soubesse que Elias subiu ao quarto com um menino morto no colo, ele não pode mais profetizar, agora ele está imundo. Como fizeram com Jesus, ele não pode ser o filho de Deus, porque ele come com publicanos, porque ele cura no sábado, porque ele se assenta com os pecadores, porque ele conversa com a mulher samaritana. Então ele não é o Cristo, mas tudo isso estava acontecendo no céu, e o papel de Jesus era trazer o céu na terra. Deixa eu te falar que numa era profética, reputações ficarão em risco, protocolos ficarão em risco, mas o que mais importa é trazer o céu na terra. Hoje, pela manhã, eu disse aqui, que alguns anos atrás, bastante anos atrás, eu passei a noite no meio-fio de uma rua da cidade, ao lado de um homem, possesso de raiva, que queria matar a sua esposa. E eu sentei no meio-fio da rua com ele, nós passamos a noite toda, eu sentado com ele no meio-fio, tentando acalmá-lo, e pedindo a Deus que a mulher não chegasse em casa, porque podia ter uma tragédia.
Talvez se você passasse naquele dia, naquela madrugada por aquela rua e visse eu sentado no meio-fio com outro homem da igreja, você pudesse pensar, o que o pastor está fazendo aqui? 4 horas da manhã, no meio-fio dessa rua, o que esses dois estão aprontando? Talvez eu tivesse pondo em risco a minha reputação, mas eu precisava salvar um homem e uma mulher. Numa era profética é preciso colocar em risco as nossas reputações. O que vão achar da gente não é tão importante. O mais importante é trazer o céu à terra e fazer a obra de Deus. Talvez você já tenha me visto andando pela cidade com alguém dentro do carro gritando aos berros, irado, querendo fazer uma desgraça. E você deve ter pensado, olha, tem alguém brigando muito com o pastor, mas era só alguém que não poderia ficar em casa, porque senão uma desgraça ia acontecer em casa. E eu precisei tirar de dentro de casa e andar pela cidade até que se acalmasse. O que você pensa não é tão importante. Mais importante é saber o que Deus está pensando e o que Deus quer que nós façamos nessa terra. Tem muito crente preocupado com o que vão pensar de mim. Se eu passar a noite na igreja, numa vigília, o que a minha família vai pensar? Deixa pensar o que quiser pensar, querido. Mas faça o que Deus mandou você fazer. Quantos crentes não jejuam? Porque o que a sua família vai pensar se você falar que está jejuando? Eu estou num propósito desse mês, e nós fomos convidados para um churrasco, e eu estava num propósito, e aí, como é que faz? Não vai? E aí eu liguei para o responsável e disse, olha, eu vou estar com vocês, mas não vou comer, eu estou em propósito, só para você não achar que eu estou fazendo pouco caso da sua comida, mas eu não vou, e passamos o dia inteiro juntos, todo mundo comeu, eu não, porque o que mais vale é saber o que está acontecendo no céu, do que o que você está pensando. Amém ou não amém? Você está entendendo? Tenha coragem de trazer o céu para a terra. Tenha coragem de dizer para sua esposa, eu te amo. Para o teu marido, eu te amo. Mesmo que ele ache, olhe para você e fale assim, você está querendo o quê? Você só fala isso quando você quer alguma coisa? E talvez ele tenha razão. Mas você está mudando, amém ou não amém? E você fala, não, só estou querendo trazer o céu na terra. Só estou querendo te abençoar. Só estou querendo fazer o que eu deveria ter feito há muito tempo e eu deixei de fazer. E a última coisa que eu quero trazer para você numa era profética, é que num tempo profético, é o vivo que vivifica o morto, e não o morto que mortifica o vivo. Numa era profética, foi Elias que deitou sobre o morto, e o morto passou a viver. Numa era profética, não é o morto que mata o vivo. Eu queria que você pensasse nisso. Talvez seja a parte mais importante dessa noite. Deixa eu te falar um negócio. Jesus não teve problema nenhum de se assentar com os publicanos e cobradores de impostos. Jesus não teve problema nenhum que uma mulher com fluxo de sangue hemorrágico tocasse as suas vestes. Jesus não tem problema nenhum em conversar com a mulher samaritana que tinha vários maridos e o que tinha não era dela. Jesus não teve problema com isso, sabe por quê? Porque ele tinha vida. E é a vida que transforma a morte. O problema é quando você começa a ser morto pelos que estão mortos. Quando numa roda de amigos, fala-se palavrão, palavras obscenas, piadas racistas, e você ri junto. Aí o morto está matando o vivo. O problema é quando você sai da igreja e se assenta para comer uma pizza com os teus irmãos de culto, e todo o assunto que sai lá é falando na vida de alguém, é criticando a igreja, é criticando o pastor, a pastora, o teu líder, ou o teu irmão que naquele dia não pôde ir no culto. Aí são mortos, mortificando vivos. Esse é o problema. No dia que o assunto na sua roda de amigos mudar, porque você chegou, você vai ser um Elias nessa geração, e você vai trazer vida onde há morte. Quando o assunto mudar, quando a prática mudar, se você só anda com mentirosos, e eles continuam mentindo com você ou sem você, é sinal que você está morrendo. Agora, se você anda com mentirosos, e eles param de mentir quando você chega, é sinal que você está trazendo vida na vida deles. Você está entendendo? Esse é um tempo profético. Esse é um tempo que eu não tenho problema nenhum em tocar em mortos. Eu não tenho problema nenhum em cuidar de pessoas que estão com a vida social, com a vida moral destruída. Não tem problema nenhum. Porque o que nós temos em Deus é vida.
Agora eu não posso ser contaminado pela moral dos imorais. Eu não posso me corromper porque eu só ando com corrupto. Eu não posso estar num ambiente de um departamento do governo, e porque todo mundo cobra propina, eu também tenho que cobrar, porque senão eles vão me tirar. Que te tire. Que te tire. Que você se torne como uma viúva de Serepta. Que você se torne um Elias, que seja sustentado por corvos. Que você dependa da igreja para comer. Mas que você não perca a sua vida. Que você não fique morto como os outros. É disso que Deus está falando conosco. A igreja precisa se deitar sobre este mundo. A igreja precisa se colocar adiante. A igreja precisa parar de reclamar, de murmurar, de blasfemar e trazer vida. Deixa eu te falar, a sua esposa é ruim, se deite sobre ela. Traga vida sobre ela. Seus filhos são ruins, se deite sobre eles, traga vida sobre eles. O teu marido é ruim, se deite sobre ele, traga vida sobre ele. Traga vida sobre os teus liderados. Traga vida sobre a sua família, se deite sobre o seu pai, se deite sobre a sua mãe e ministre vida sobre eles. Se deite sobre este mundo e ministre vida sobre a empresa que você trabalha, sobre a escola que você dá aula, sobre a escola que você estuda, sobre o lugar que você ministra. Se deite e traga vida. É esse um tempo profético. É isso que Deus está falando conosco. Eu quero desafiar você a isso. Eu sei que é uma palavra forte, mas é uma palavra de decisão, de alinhamento. Nós começamos domingo passado a falar que Deus queria alinhar algumas coisas ao coração dele, e Deus está alinhando. Nós somos uma igreja que tem vida, amém ou não amém? Nós vamos cear agora, e ceia, querido, simboliza morte e vida. Ceia simboliza a vida de Cristo em nós, a memória do Jesus ressurreto, do Jesus que ressuscitou, que foi na casa dos mortos, que trouxe vida aos mortos, que ressuscitou os que já haviam morrido, porque nele havia vida. Eu quero profetizar que haja tanta vida em você, que as trevas nem conseguem influenciar você. Eu quero profetizar que haja tanta luz em você, que quando você chegar, as trevas são dissipadas. E ao invés de você se preocupar com as trevas, o que está acontecendo? Por que meu filho mudou? Por que a minha mulher mudou? Por que meu pai está assim? Por que minha mãe está assim? Você é luz, você é luz, você é luz, você traz luz. E as pessoas começam a te agradecer. Puxa vida, quando você chega tem tanta luz. Puxa vida, quando você chega, muda o ambiente. Pode subir. Muda o ambiente. O que você tem? Você pode falar, eu tenho vida. Eu tenho vida de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos